Olá, seja bem-vindo ao programa Novos Tempos. No Brasil, a cada ano, cerca de 47 mil pessoas perdem a vida em acidentes de trânsito. Outras 400 mil sobrevivem, mas com algum tipo de sequela permanente. Nós somos o quinto país do mundo que mais mata em decorrência da violência no trânsito. E mesmo com todas as mudanças que foram feitas na legislação brasileira, o número de mortes cresceu nos últimos anos. Infelizmente, é comum ver irregularidades no trânsito. Pior ainda, acidentes fatais são tão frequentes que já até nos acostumamos com as notícias. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as principais causas de morte no trânsito são a falta de atenção, em 31% dos casos, a alta velocidade, em 22%, e a ingestão de álcool, que é a causa de 16% dos acidentes fatais. Em seguida, vem o desrespeito à sinalização, que ocasiona 10% das mortes, as ultrapassagens indevidas, com 9%, e o sono, motivo de 6% das mortes no trânsito. Mas os acidentes são muito mais do que números em uma estatística. Márcia perdeu a filha num acidente de trânsito. 15 anos depois, ainda carrega a dor e o sentimento de impunidade. Ela saiu de manhã com o namorado para ir num despachante para o meu marido pegar uma placa da moto. Quando ele saiu, uns 20 metros, tinha acabado de praticamente arrancar a moto. Saiu da rua Engar, essa Brasília, o policial militar, saiu sem habilitação, entrou na contramão, avançou a parada obrigatória e foi em cima da moto. Aí ela foi fatal, né? Porque ela teve morte cerebral. Depois de 3 anos e quase 4 anos, na verdade, teve várias audiências, mas não teve jeito. Ele foi uma pena que eu acho nem valia dar para ele. 3 anos de serviço à comunidade, 15 ou 20, sei lá, salário mínimo para a família, para nós, como se valesse alguma coisa, né? Só que ele recorreu da sentença. Depois disso, eu acho que eu fiquei tão decepcionada com essa sentença que eu não quis saber. Eu não sei o que aconteceu depois. Penas mais severas poderiam trazer uma sensação de justiça para quem vive casos como este. Mas afinal, elas conseguiriam diminuir o número de acidentes no longo prazo? O condutor tem que entender que ao descumprir uma norma, ele pode prejudicar muito mais pessoas. Então não é em si a lei, a pena. É a conduta da pessoa e a consciência da pessoa com relação àquilo que ela vai ocasionar caso descumprir uma norma. Arnaldo é instrutor de autoescola e tem consciência da responsabilidade que é formar novos condutores. Busco passar para quem eu estou orientando uma consciência do trânsito, né? Respeitar as leis de trânsito, obedecer a sinalização, preservar a vida. Mais importante ainda é a consciência de quem daqui a alguns dias terá nas mãos a responsabilidade por tantas outras vidas. Quais os fatores que explicam os altos índices de mortes no trânsito? E o que pode ser feito para reverter esse quadro? Para conversar sobre esses assuntos, estão aqui no estúdio do Novos Tempos o professor Edivar Guimarães, representante do ANIMA, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas, e a entrevistada de hoje, Luciana Mascarenhas, advogada e especialista em trânsito. Luciana, muito obrigada pela sua participação aqui no Novos Tempos. Obrigada a você. A gente vê muito essa fala, né, de que no Brasil a violência no trânsito é consequência das nossas leis, que a legislação é muito branda, que as penas tinham que ser mais duras. Você concorda? Você acha que, de fato, a nossa legislação ela não é tão rigorosa quanto deveria ser e que isso acaba causando mais ou aumentando o número de acidentes e de mortes? Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui. É o seguinte, bom, em relação à legislação de trânsito, especificamente falando, a gente tem a ligação específica com as situações de crimes de trânsito e situações que não seriam de crimes de trânsito, né? Os acidentes que ocorrem normalmente, inclusive, por exemplo, falta de atenção, não seria, logicamente, um crime de trânsito. Excesso de velocidade acima de 50% é um dos crimes de trânsito. Embriaguez ao volante é um dos crimes de trânsito. O comumente chamado de racha
também é um dos crimes de trânsito apresentados. Em se falando de crimes de trânsito, a gente tem, por exemplo, uma situação de homicídio. Os homicídios no trânsito, comumente falando, são homicídios culposos. O que é um homicídio culposo? Um homicídio culposo, a culpa, digamos assim, no direito penal, ela tem um entendimento absolutamente diverso do que as pessoas entendem. Culpa, penalmente falando, é sem querer. Dolo é por querer. Portanto, um homicídio culposo, onde se enquadram os homicídios dos crimes de trânsito, é um homicídio tido como sem querer. Aí você chega para mim e fala assim, poxa, mas como assim? A pessoa ingere bebida alcoólica, pega o veículo, que nesse momento pode se transformar numa arma, ocasiona um acidente, porventura, gravíssimo, que pode inclusive ocasionar em morte, e isso é sem querer, né? Dá aquela sensação de impunidade, aquela coisa assim, peraí, tem alguma coisa estranha nisso. Aí então os tribunais, né, bem como aí muito embasados nas teorias do Ministério Público, que vai estar do outro lado para poder defender o cidadão e a lei, criaram uma opção para poder, não que criaram efetivamente, na lei ela não existe, mas nos tribunais ela existe, que seria o denominado dolo eventual. O que é o dolo eventual? Dolo é por querer, não é? Mas o eventual é como se a pessoa ela não tem a intenção, mas ela assume o risco quando ela dirige, por exemplo, embriagada. Faz, por exemplo, um racha, que dentro das hipóteses que nós estávamos falando anteriormente, né? Então, aí então, a gente sai da esfera do Código de Trânsito brasileiro, que inclui, inclusive, os crimes de trânsito, e vamos para o Código Penal propriamente dito. O artigo 302 do Código de Trânsito brasileiro é que prevê a penalidade do homicídio culposo, que seria de 2 a 4 anos. Quando a gente pula para o 121 do Código Penal, isso passa de 6 a 20 anos. E aí, a gente estaria saindo do 8 e indo para o 80. Uhum. Será também que isso é o ideal? Então, o que seria o ideal? O ideal é o que ainda não existe. Seriam estarmos aí criando leis que criassem agravantes para os crimes de trânsito, especificamente falando, podendo, por exemplo, colocar a pena de reclusão caso a caso. Passando um pouquinho da legislação para a responsabilidade do Estado, eu queria, na sua avaliação, o Estado cuida, planeja bem o trânsito, seja na cidade, nas estradas, nas rodovias, na sua avaliação? As nossas estradas são muito antigas, né? Assim, inclusive a própria velocidade permitida nelas também é uma velocidade que não acompanhou a modernização dos veículos, né? Então, algumas são bem projetadas, outras não são, caso a caso, né? Mas, assim, obviamente, nós teríamos que ter governantes que estivessem investindo nessa infraestrutura para melhorar as estradas em sentidos básicos, inclusive. Um buraco numa estrada pode gerar um acidente gravíssimo, inclusive com fator morte, né? Então, assim, era um trabalho conjunto entre município, Estado e União para que essas nossas estradas, né, oferecessem a segurança necessária para os condutores. Eu pergunto isso porque é um fator importante, né? A gente tem visto aí políticas de privatização, ou às vezes dirigimos às vezes pelas rodovias e vemos um descaso muito grande, né? Então, essa avaliação é sempre importante. Agora, se eu te perguntasse em relação à nossa cidade, a gente mora aqui numa capital, as grandes cidades, a gente vê esse trânsito, essa quantidade de carros. Você acha que as nossas cidades, elas estão planejadas para o trânsito que elas suportam? Quer dizer, se visa a defesa, a qualidade da vida das pessoas? O número de veículos que entram no trânsito dia, mês e ano é incrivelmente grande. E nós não vemos, em absoluto, a prefeitura ou o Estado investindo, né, na questão das avenidas e ruas, não
logicamente, a gente não vê, né, na mesma proporção. E a tendência disso é aumentar o número de acidentes, aumentar o número de engarrafamentos, né? Então, a estrutura legislativa e administrativa está ficando para trás, enquanto a realidade vai se modernizando, vai se transformando. A gente vê o número de motos, por exemplo, nas cidades e nas estradas também, e vê que a maioria das vítimas fatais, né, desses acidentes é motociclista em uma grande proporção. Não precisaria ter uma atenção especificamente para as novas realidades, ou uma legislação voltada, por exemplo, para o motociclista, ou atuação mais específica voltada para isso? Isso aí é uma coisa que parte do município, do Estado, da União, mas parte também de nós, cidadãos, na qualidade de condutores, estarmos exigindo isso, né? Agora, especificamente quanto aos motociclistas, que é uma questão aí que muita gente fala, o motociclista ele fica ali entre os veículos, né? Isso não poderia, ele teria que estar ocupando um lugar de um veículo na parte de trás, mas esse artigo especificamente ele foi cortado no nascedouro do Código de Trânsito Brasileiro, justamente porque se o motociclista se encontrasse atrás de um veículo e houvesse, por exemplo, uma batida na traseira ou engavetamento, provavelmente ele viria a óbito, né? Então, aos motociclistas é permitido ocupar aquele espaço entre os veículos, o que propicia, inclusive, um maior número de acidentes, né? Porque ao tentar se locomover no trânsito, né, eles acabam causando acidentes, mas eles são os maiores lesados. Bem, acabou o primeiro bloco. Muito rapidinho, né? Infelizmente, mas daqui a pouco a gente volta com mais Novos Tempos. Estamos de volta com Novos Tempos e no programa de hoje conversamos sobre a violência no trânsito. Por que morrem tantas pessoas nas estradas brasileiras? O problema está nas deficiências da nossa estrutura rodoviária, na leniência da nossa legislação ou na irresponsabilidade dos próprios motoristas? Você se sente segura no trânsito? Nem um pouco. Precisamos mesmo da educação para o trânsito mesmo. Acho que de um modo geral. Geralmente tem que dirigir para a gente, para o motorista da frente, para o de trás e às vezes para os dos lados também, né? Tanto com relação à infraestrutura, quanto com relação à educação mesmo dos motoristas, com relação às leis também, que eu acho que são muito brandas realmente. Não é também ao extremo da pessoa ser presa, não. Acho que tem que saber como fazer essas penalidades. Acho que tem que ser revisto isso. Os motoristas estão dentro do carro, acho que eles podem tudo. Nós que somos pedestres, a gente sofre. Acho que o ser humano não respeitar um ao outro que causa muita complicação. A gente continua agora a nossa conversa com a advogada Luciana Mascarenhas, que é especialista em trânsito. Luciana, o antropólogo Roberto da Mata tem um livro interessante chamado Fé em Deus e Pé na Tábua, ou Como e Por que o Trânsito Enlouquece no Brasil. E nesse livro ele diz que um grande problema, talvez o maior do trânsito no Brasil, é a forma como a nossa sociedade foi construída ao longo dos séculos. E que o brasileiro, historicamente, tem a visão de que seguir regras, cumprir regras, é algo da pessoa subalterna, né? A questão da aristocracia, dos senhores que não tinham regras para seguir. Então, você acredita que essa cultura, digamos assim, da desobediência, essa forma como o brasileiro enxerga o espaço público, acaba inviabilizando, dificultando ainda mais? Então, independente da legislação, a gente continua tendo violência no trânsito e morte porque os brasileiros não seguem regras? Essa questão ela vem sendo trabalhada, e eu não estou falando que eu sou a favor da indústria de multas, ok? Eu penso que é caso a caso, né? Mas quando o cinto de segurança efetivamente foi levado a sério a questão do seu uso, a questão das multas de trânsito aumentaram enormemente nesse sentido, chegou o momento em que o brasileiro, hoje em dia, ele entra no veículo e automaticamente ele coloca o cinto de segurança. Assim, né? Só um parênteses, quando as pessoas estão sentadas no banco da frente, isso é automático. Agora, ótimo. Existe uma pesquisa do próprio BGE, Ministério da Saúde, que diz que 50% dos brasileiros não colocam o cinto, não usam o cinto de segurança quando estão no banco de trás. Nem a cadeirinha de criança. O que é um risco imenso, né? Não só para ele, mas para os outros passageiros do veículo também. Mas isso aí é uma
questão que passa também pela fiscalização, porque nessa época havia uma grande fiscalização para o banco da frente e para o banco de trás, isso foi negligenciado. Com o passar do tempo, as pessoas se acostumaram a usar o cinto no banco da frente e atrás permaneceram sem utilizá-lo, né? Quando, na verdade, em um acidente em que ocorra com passageiros no banco de trás sem cinto de segurança, muitas vezes esse passageiro, ao ser projetado ao encontro do motorista, ele acaba propiciando o óbito do próprio motorista. Então, assim, agora, no frigir dos ovos, o que ocorre? Ocorre que a gente tem uma legislação boa nesse sentido e picos de fiscalização, tanto para situações de embriaguez ao volante quanto as demais. Hoje, há uma indústria de multas, e isso tem que ser dito também, há também uma indústria de multas, porque em alguns lugares exigem velocidades que poderiam ser um pouco maiores e as pessoas acabam cometendo a infração de exceder a velocidade num local que aquela infração, aquela velocidade não é a ideal. Então, tem que haver uma legislação, um tipo de legislação rigorosa, uma fiscalização rigorosa, uma educação no trânsito e uma conscientização do condutor. Agora, o Luciano, o Roberto da Mata, ele vai além quando ele fala o seguinte: nós brasileiros não fomos formados para a igualdade. Então, normalmente, nós motoristas tendemos a reconhecer o erro dos outros. Né? Lá, ele ultrapassou a faixa, ele ocupou a faixa do pedestre, ele furou a fila e tal. Mas ele mesmo, ele tem justificativa sempre para, eu parei aqui, vai só um minutinho e tal. Quer dizer, isso aí acabaria também fazendo o nosso trânsito tendo mais dificuldade de ser um trânsito educado e que respeite uns aos outros. Você verifica isso também? Acho que o antropólogo exagerou. Não, eu acho que ele não exagerou. Eu acho que, infelizmente, é por aí. Mas o brasileiro, né? Ele tem, assim, uma certa dificuldade de usar a lei para ele próprio, né? E tem uma grande facilidade de que a lei deva ser usada para outrem, né? Mas, ainda que eu entenda que há uma indústria de multas, mas hoje várias pessoas, por medo de serem multadas, acabam respeitando mais, e eu não estou falando que esse mais seja suficiente, né? Mas acabam respeitando mais a legislação de trânsito específica. Vamos dar uma olhadinha agora no que as pessoas estão comentando sobre esse assunto nas redes sociais. Agora é hora do quadro Hashtag. Quebrar as leis de trânsito deveria ser crime doloso e sem fiança. Dica de trânsito: siga as leis não para evitar multas, mas sim para proteger vidas e não causar transtornos a ninguém. Os números da violência no trânsito são assustadores. Quem nunca se excedeu e perdeu a razão? A paciência e a empatia são fundamentais. O problema é a lei. No trânsito, futebol, violência doméstica, enquanto a lei for da impunidade, haverá esses crimes. A gente volta, mais uma vez a gente vê que as pessoas focam muito na questão da legislação, mas tem um comentário interessante também que faz o meia-culpa, né? Quem nunca se excedeu, quem nunca cometeu também essas infrações, que foi exatamente o que o professor estava comentando. A gente tem dificuldade, a gente quer leis rigorosas, mas tem dificuldade para cumpri-las de fato. Então, nesse caso, a saída seria conscientização, educação, e multas, né, também, infelizmente. Infelizmente, Bom, a educação no trânsito, ela é importante. Talvez aí a conscientização desde a infância, né, talvez fosse realmente importante isso aí. Algumas escolas propiciam que as crianças tenham contato com, se não me engano, na Polícia Militar, tem como se fosse uma mini escolinha de trânsito, e aumentando essa educação efetiva dos condutores, porque as crianças têm essa apreensão mais fácil, né? E, inclusive, até com exemplos radicais mesmo, porque o medo, o temor faz com que a gente deixe de fazer algumas coisas, e isso incutido na cabeça da criança e, logicamente, ao longo de nossas vidas, né? Particularmente o Detran tem feito, o Detran de Minas, e eu vou falar do Detran de Minas, tem feito um trabalho muito bom em relação aos condutores. Ele tem efetivamente instaurado processos administrativos para condutores que completem 20 pontos ou mais
na CNH, né, no prontuário da CNH, e quando a pessoa cumpre a penalidade de suspensão, invariavelmente ela também tem que fazer um curso de reciclagem. E neste curso de reciclagem, o nome é literal, ela recicla o aprendizado anteriormente feito, né, no processo dela de retirada de conseguir a carteira de habilitação. E assim, por incrível que pareça, no nosso escritório a gente tem vários clientes de processo administrativo e por incrível que pareça, no primeiro momento eles detestam, eles acham, nossa, e todos, sem exceção, todos falam que gostaram muito do curso de reciclagem, que foi ótimo, que mudaram a cabeça deles muito após o curso e que melhoraram no trânsito. O Brasil, ele assumiu um compromisso, até em decorrência de uma meta da Organização das Nações Unidas, de diminuir as mortes no trânsito em 50% até 2020. Você acredita que a gente fez alguma coisa, que o país fez alguma coisa para conseguir atingir essa meta de fato, ou isso está completamente fora da nossa realidade, pelo que você vê hoje? Bom, esse exemplo que eu dei é um exemplo claro, pelo menos aí em se tratando do Estado, né, porque o Detran é estadual, de educação. E efetivamente educa, eu tenho exemplo pessoal, não digo eu, mas meus clientes em relação a isso, pessoal em se tratando do escritório. Mas em relação às estradas, às rodovias, isso aí já é um pouco mais complicado. Eu entendo que deveria ter um investimento maior por parte do Estado. Nós estamos terminando o programa, eu queria que você falasse o seguinte, o que você prevê, o que você observa, né? O futuro será melhor no trânsito ou estamos caminhando para um caos mesmo, trânsito cada vez mais inchados, engarrafados, etc.? Eu penso que a gente tem que ser positivo em tudo, né? Eu penso que deveria haver uma conscientização maior por parte dos condutores, um investimento maior por parte do município, Estado e União, e um trabalho maior de choque, no sentido de esses acidentes chocantes aparecerem mais para o cidadão, por exemplo, num curso de reciclagem ou o que seja, porque esse medo também ele educa, né, entre aspas. Ô, Luciana, muito obrigado por sua participação aqui no Novos Tempos. Obrigada a vocês, foi um prazer. A gente tem outras oportunidades. Pois não, estarei à disposição. A violência no trânsito expõe diariamente a nossa fragilidade, seja enquanto pedestres, ciclistas, motociclistas, motoristas. É assustador o índice de mortes e sequelas e de sofrimento. Por isso, precisamos fazer uma reflexão ética, educar os indivíduos e a sociedade para o coletivo. Sem governantes comprometidos com a coisa pública, sem legislação inteligente e prudente, e sem o fim da impunidade dos infratores, essa trágica e triste realidade de nosso trânsito continuará diariamente a ceifar vidas. Por hoje é só, fiquem com Deus e até o próximo programa. Muito obrigada novamente, professor Edivar, Luciana, pela sua participação. O programa Novos Tempos é uma parceria da PUC TV Minas com o Ânima, o Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. A gente volta na semana que vem. Até lá!